Hello guys, what's up? My name is Luiz Braz e neste vídeo eu vou explicar para vocês o famoso verbo to be. Acho que é um dos primeiros passos aí para quem está iniciando seus estudos e eu espero que ao final desse vídeo fique um pouco mais claro. Eu vou mostrar para vocês as três categorias, a forma presente, né, a negativa e perguntas, e também vou mostrar para vocês as três situações mais comuns que a gente usa o verbo to be. Acho que vai ficar mais fácil se você souber em quais situações você usa. Porque o importante aqui, pessoal, apesar de eu estar explicando a gramática, a gente não pensar na gramática, e sim ver qual que é a sua aplicação na vida real, fica mais fácil a gente memorizar, beleza? Não importa também se você já sabe muito sobre o verbo to be, é importante também que vai ter coisas aqui que eu vou ensinar, tanto para se você não sabe nada de verbo to be, ou já tem um conhecimento, ok? Beleza? Então vamos lá, modo aula, let's go! Pessoal, eu coloquei aqui, ó, a parte positiva, tá? Esse aqui é um quadro bem comum, tá? Não tem importância se você nunca viu, se é a primeira vez que você está pisando aqui no nosso canal, nunca aprendeu inglês na vida. Esses aqui são os pronomes, tá? Seria I, seria eu, you, você, he, ele, she, ela, it. Tá? Não é it, eu vejo muito gente falando it, mas é it. It, que é ele ou ela para coisas, ou animais, ou lugares. We, que é nós. You, também percebam que o you aqui, ó, tem dois you, esse aqui é singular, esse aqui é plural, então vocês. E o they, eles ou elas, tá? Você vê que tem umas diferenças do inglês. No inglês, por português, algumas palavras, alguns pronomes são usados tanto para o sexo masculino quanto no feminino, ok? Eu tenho certeza que alguns já sabiam, mas quem não sabia, agora tá sabendo, beleza? Outra coisa também, por que o verbo to be é tão falado, pessoal? Acho que não é uma questão de tipo, nossa, por que as escolas ficam sempre no verbo to be? Por que muitos alunos têm dificuldade de aprender o verbo to be? Acho que a característica mais peculiar do verbo to be, para nós brasileiros, é que ele significa o verbo ser ou o verbo estar. Eu vou por aqui do lado. É um verbo ser ou estar. Então, para nós brasileiros, nós temos... a gente tem esses dois verbos. No inglês, não. É o verbo to be. Então, quando eu quiser falar assim, eu estou fazendo alguma coisa, eu vou usar o verbo to be. Eu sou alguma coisa, é o verbo to be também. Então, a gente fica um pouco confuso nisso. Mas não tem importância que ao final do vídeo vai ficar mais claro, ok? Então, percebam, pessoal, outra característica do verbo to be também, que é diferente dos outros verbos, é o seguinte. Apesar do nome do verbo ser verbo to be, vou por aqui do lado novamente, tá? Tá aqui, ó, verbo to be. É assim que a gente escreve. Pessoal, quando a gente conjuga ele, quando a gente usa ele numa frase, ele não vai aparecer to be. Você tá vendo que aqui não tem nada de to be aqui, em termos de escritos. E sim, ele transforma. Por exemplo, você não fala I to be, you to be, e assim vai ser. Tá vendo? Ó, quando você fala eu sou ou eu estou, seria I am. E assim vai. Você é ou você está, you are. Ele é, ele está, he is, e assim vai. Ok? Vocês entenderam? Ficou claro? Então vamos lá. Então, presta atenção, to be é só um nome. Na hora que a gente usar na frase, na hora que a gente usar numa frase, a gente vai usar dessa forma, ok? Pessoal, outra coisa que é importante também é o seguinte, isso é uma coisa do inglês, tá? Vocês percebem que quando a gente faz uma pergunta no inglês, existem umas regrinhas que não tem no português. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui como é que funciona todas as perguntas no inglês, mas eu vou mostrar para vocês como é que funciona com o verbo to be. Percebo que assim, ó, quando eu quero fazer uma pergunta, aqui no caso aqui seria eu sou ou eu estou, quando eu troco, ficaria am I, ok? No português é simplesmente você só muda a entonação. Você fala, numa frase afirmativa seria eu sou, e numa pergunta seria eu sou. Só isso que funciona no português. Já no inglês não. A gente tem essa regrinha que você tem que trocar o verbo auxiliar, no caso aqui do verbo to be, com o sujeito ou, no caso aqui, o pronome. Então você só troca para fazer a pergunta. É claro que muitos alunos ficam pensando, nossa, mas que confuso, né, cara? Porque você troca aqui, estou eu, está você, estou eu, está ele. Não é assim, na cabeça dos americanos, dos nativos, eles não ficam pensando assim. É importante você ter que abrir sua cabeça agora para ver que é assim que eles constroem as perguntas, ok? Então, quando você for fazer uma pergunta, é só trocar, ok? Agora, se a gente passar para a negativa, né, muita gente já sabe também que a gente sempre coloca o not depois do verbo auxiliar. Tá? Se você não sabe o que é verbo auxiliar, não tem importância. No caso aqui, o verbo to be, ele vai ser sempre verbo auxiliar. Tá? Então, sempre quando eu vou fazer uma negativa, eu vou sempre estar colocando o not logo depois do verbo to be. Então, aqui, eu sou, ok? Se você falar que eu não sou, ficaria I am not. Aqui, you are, você está, você é.
You are not. Percebam que é bem padrão, não tem muito segredo aqui. Você só coloca o not depois. É claro que assim, a pessoa fica, nossa, mas tem uma forma simplificada, o inglês tem essa coisa que confunde a nossa cabeça. Pessoal, também é uma questão de prática. Não fiquem com medo dessa estrutura, porque você simplesmente, se você está começando os seus estudos agora, é claro que vai ficar difícil. Claro que vai se sentir um pouco não familiar, mas com a prática, com o tempo, você vai se acostumando e eu tenho certeza que você vai ver com outros olhos. Eu vou mostrar para vocês como é que seriam as formas simplificadas do verbo to be, ok? Então, por exemplo, vou pôr aqui do lado, vou apagar, apagadorzinho, apagar ser ou estar aqui. Se a gente voltar aqui na parte positiva, I am, tá? Você ficaria, a parte simplificada, ficaria assim. Você sempre corta a primeira letra, coloca um apóstrofo. I ficaria I am, I'm. You are ficaria your. Tá vendo? Que eu simplesmente coloquei, eu ranquei a primeira letra, aqui ó, ranquei a primeira letra e ficou o apóstrofo. Vou manter nessa parte aqui ó. His, você tira aqui ó. His. E assim vai, tá? Você percebe que aqui os verbos são iguais. O are aqui embaixo vai ser o mesmo comportamento. Você tira o R, o A, perdão, e coloca um apóstrofo. We're. E aqui também, ok? Pessoal, o que significa essa simplificação do verbo to be? Nada mais é o seguinte, diferente do português, o inglês é uma língua muito flexível, é muito mutável. O que significa isso? As pessoas no dia a dia, a gente fala muito rápido. Vamos pensar no português aqui, por exemplo. A gente fala, você está, ele está. Só que a gente foi falando tão rápido que numa conversa, normalmente, a gente fala o quê? Você está. A gente não fala você está. Muita gente já preferiu, adaptou assim, você está. No inglês, acontece a mesma coisa. Então, eles fizeram o quê? Eles criaram uma regra para justificar essa simplificação. Mesmo que você, nossa, professor, que confuso, cara, não entendi nada. Mudou aqui, apóstrofo, que coisa confusa. Relaxa, não tem importância. No PDF, nosso material didático que eu vou deixar para vocês no final desse vídeo, eu vou explicar com uma descriçãozinha, você vai entender um pouco mais, eu vou abordar mais esse assunto, ok? Então vamos lá, pessoal. Agora, a parte importante é em quais situações que a gente usa o verbo to be. Eu vou apagar aqui o quadro para dar alguns exemplos. Espero que tá todo mundo aí ok, uhul, 100%, vamos lá galera, tem que ser força, quem quiser aprender inglês tem que focar. Pessoal, então vamos lá, as 3 situações mais comuns que a gente usa o verbo to be, a primeira é para você descrever alguma coisa, tá? Eu não vou escrever aqui, mas é descrever alguma coisa, então, a cadeira é bonita, o fulano é legal e assim vai. Porque como é o verbo ser ou estar, então você pode escrever, ele é o verbo ser. Então vamos supor que eu quero pegar aqui, ó. Ela é bonita. She is beautiful. She is beautiful. Ok? Tá vendo? Aqui, ó, she is, para vocês verem, she is, tá aqui, ó, ela é. No caso, a gente sabe, como eu falei para vocês, que é bem confuso para as pessoas. Nossa, como que eu vou saber se é ser, se é estar? A gente sabe, quando a gente fala de escrever alguma coisa, é o verbo ser. Você não vai falar, ela está bonita. Pode ser também, mas é mais comum você, quando você estiver escrevendo alguém, você olhar para a pessoa, nossa, ela é bonita. Você vai usar she is beautiful. Gente, é tão interessante que assim, quando você estiver praticando várias vezes, essa diferença entre o ser e o estar vai sumir, porque você vai entender a língua de uma outra forma. Então, pessoal, para a gente manter o mesmo raciocínio aqui, dando sequência no exemplo que eu usei anteriormente, né? She is beautiful, ela é bonita. Agora eu quero, se eu quiser falar que ela está no Rio de Janeiro, o verbo estar, fica só na sua cabeça. Para falar de locais também, agora eu vou usar o verbo to be para descrever alguma coisa, para falar que algo está em algum lugar, e o terceiro exemplo é para falar que alguma ação está acontecendo. Agora, se eu quiser pegar e falar que ela está no Rio de Janeiro, como é que ficaria? A gente vai manter o mesmo, aqui ó, she is, que é o verbo ser ou estar, no caso aqui é estar. She is in Rio. Vou por Rio. Ok? Rio de Janeiro. She is in Rio de Janeiro. Percebam que aqui ó, eu mantive a mesma estrutura que a gente aprendeu lá no começo. É a forma positiva. Então, o contexto vai explicar para você qual se vai estar significando o verbo ser ou estar.
E é importante assim, eu, por exemplo, pessoal, já estudo inglês há muitos anos e na minha cabeça eu já não faço essa distinção. É muito importante que para vocês começarem a sair da tradução, que acho que muitos alunos ficam, nossa, traduzindo, she is, está ou é aqui, não pensa assim. Para você realmente pensar em inglês, você tem que começar a entender inglês. Então começar a ver vários exemplos e aí sim, isso vai fazer sentido para você. Então é importante ver vários exemplos e não focar na tradução. Uma vez que você já sabe que she is beautiful, ela é bonita, começa a pensar numa moça bonita ou algo bonito, né, para a sua cabeça se acostumar, a sua cabeça a entender inglês, pensar em inglês e não no inglês. Ok? Agora vamos continuar outro exemplo. Se eu quiser falar que a terceira situação que a gente usa o verbo to be é para descrever que uma ação está acontecendo agora. É exatamente igual ao português. Tá? Então vamos supor. O verbo falar, tá? É speak. Todo mundo conhece, né? Do you speak English? Então vamos colocar aqui, ó, speak. Ok? Speak. Beleza? Agora se eu quiser falar que ela está falando. Ela está falando. Vou pegar o mesmo exemplo aqui, ó. She is speaking. Tá? Eu não vou entrar em detalhes por que está ing aqui, mas essa estrutura assim, é bem comum. Você sempre vai ter um ing no final do verbo quando a gente está falando de uma ação que está acontecendo agora. Então aqui são essas três situações mais comuns que a gente usa o verbo to be. Então, she is beautiful, ela é bonita. She is in Rio de Janeiro, ela está no Rio de Janeiro. E aqui, she is speaking, ela está falando. Perceba que assim, o próprio contexto vai dar aquela ideia do significado do verbo to be. Tá? Eu posso falar aqui, ó, I am Luiz. Aqui, ó, o exemplo aqui, ó, eu sou ou eu estou. Se eu falar I am Luiz, o que você acha que eu estou falando? Que eu estou Luiz ou eu sou Luiz? Então, você perceba que assim, é claro, se você tiver, mais uma vez, se for a primeira vez que você está estudando inglês, primeira vez que você vê o verbo to be, é lógico que você não vai chegar assim, professor, pode crer, agora sim entendi tudo, vou lá dar uma aula e vou fazer a prova, vou tirar 10. É assim, é importante que você, né, agora que você entendeu um pouco do escopo, todo da estrutura do verbo to be, pratique. Tá? Eu vou deixar no nosso material didático para ter exercícios para vocês fazerem e aprofundarem ainda mais. É importante praticar. Não assista essa aula aqui e desaparece achando que magicamente o verbo to be vai ficar na sua cabeça pro resto da vida. Tem que praticar, tem que estudar, ok? Então, pessoal, uma outra coisa que é importante saber, né, para quem está estudando e está iniciando seu estudo a primeira vez, principalmente a primeira vez que você está assistindo e está vendo alguma coisa sobre o verbo to be, é o seguinte. Como o verbo to be, em todos os lugares que você aprende, seja na escola, na internet, todos os lugares, eles apresentam o verbo to be para você sempre com os pronomes. Eu, você, ele, ela e assim vai. Então o aluno fica com isso na cabeça, ele fica sempre pensando nos pronomes junto com o verbo to be. Só que na verdade o pronome, pessoal, como o próprio nome diz, só substitui o nome. Então às vezes não vai estar, por exemplo, she, que nem a gente usou no exemplo anterior. Vai estar, por exemplo, Mariana. Então Mariana é ela. Então vamos supor que eu quero falar que a Mariana é bonita, ou Mariana é legal. Como é que ficaria? Mariana is cool. Tá? Cool é legal. Então a gente sabe a mesma estrutura. Imagina que aqui está o she, ó. Eu simplesmente coloquei o nome. Tá? Então, às vezes, a pessoa fica muito acostumada com os pronomes, que na hora que ela vê uma estrutura assim, ela já fica, parece que é diferente. Então, abre a cabeça aí para entender esses exemplos, que assim, na maioria dos casos, vai dar assim também, ok? Agora, continuando, por exemplo, Mariana está comendo, ficaria o quê? Mariana is eating, ok? Mariana is eating. Alright? Então, pessoal, aqui, ó, o verbo comer é eat e a gente usa o ing aqui quando a gente fala uma ação que está acontecendo agora. Então, Mariana is eating. E usando aquela terceira situação que a gente usa bastante, o verbo to be, para falar de um local, quando alguém está no local. Vamos supor que a Mariana parou de comer e resolveu viajar para Fortaleza, chegou lá, você quer falar, nossa, Mariana está em Fortaleza, ficaria assim, Mariana is in Fortaleza. Vou deixar aqui, tá? Não vai caber no quadro. Então, Mariana is em Fortaleza. Tá vendo que essas três situações, a gente sabe que aqui é o is, porque Mariana é she.
Então a gente vem aqui no quadrinho e a gente sabe. Mas eu não quero que vocês fiquem, nossa, decorando. Nossa, Mariana é o quê? Mariana é ela é she é is, e aí a gente faz... Não, se você for por esse caminho, vai ficar muito mais difícil para você entender. A gente não faz assim no português. Vamos supor, se eu dar um verbo para você, você fica, nossa, peraí, o verbo eu uso aqui eu vou, não é ir, é o verbo... Não, você não pensa assim. Você já escutou tantas vezes os exemplos, já a forma correta de falar, que você simplesmente fala. Então, para isso aqui ficar natural para você, para isso aqui deixar de ser uma coisa, um bicho de 7 cabeças, pratique, ok? E para não deixar vocês na mão, hein? Vou deixar aqui embaixo esse link para você estar baixando, para você baixar nosso material didático completamente grátis, explicando muito com mais profundidade aí o verbo to be, com exemplos, exercícios e até abordar um pouco do verbo to be no passado. E deixa para vocês até no próximo vídeo aqui, tá? Eu vou estar explicando para vocês o verbo to be no passado, porque esse exemplo que eu dei aqui é o verbo to be no presente, tá? Então essas aqui são as situações que a gente usa o verbo to be no presente. E é claro, pessoal, também, se você gostou do vídeo, deixa aquele like, comenta aqui embaixo as suas dúvidas que você teve com relação a esse tema, que eu vou estar sempre respondendo aí, conforme eu vou lendo. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, subscribe, ativar o sininho de notificação para você acompanhar a gente todos os dias, né, com o nosso material. Não esquece também, vou deixar também na descrição do vídeo para você seguir a gente aí no Facebook e Instagram, onde eu posto conteúdos mais rápidos, dicas de expressão, pronúncia, ok? E é claro, I'll see you in the next video. Professor, eu achava que o verbo to be era I am, you are. Não tem nada a ver, né? Então, pessoal, verbo to be, né? Boa pergunta, nosso cameraman. Na verdade, pessoal, o verbo to be é um verbo. Então, o I, you, he, it, she, it são pronomes. É eu, ela, você. Então, não é um verbo. Lembrando que verbo é sempre uma coisa que vai retratar uma ação. Então, no caso que ou é ser ou estar. Então, o verbo to be são só essas belezinhas aqui que eu coloquei para vocês nesse lado. Aqui você vai estar, vamos supor, eu posso falar tanto eu sou, I am, quanto eu como, I eat. Eu posso usar outros verbos aqui, ok? Então, quebrar esse mito aí que o verbo to be não é essas duas palavras, apenas o verbo. Nosso cameraman nunca sabe nada. Professor Luiz, é o seguinte, então agora eu já sei que you e he e I é pronome, no caso não é o verbo to be é am, are e is. Isso. Por que tem dois yous no quadro? You are em cima e you are embaixo. Não seria you is? Olha, beleza, muita gente tem essa ideia de que o is é no singular e o are no plural. Acho que foi essa a sua pergunta, tá? Não tem nada disso, é simplesmente parece que porque na maioria dos casos, né, ele dá a entender que é assim, mas na verdade não tem. Você vai ter que realmente decorar essa estrutura, você vai usar o am com I am, you, tanto independente se está falando de você ou vocês, no inglês a gente usa you. Tá? É diferente do português, realmente. Né? A gente tem, essa é uma das coisas que a gente tem que se acostumar nessa língua, no inglês. E sempre vai ser you are, vai ser sempre we are, you are, they are, independente se é singular ou plural. E para o he, she e it, a gente vai usar o is, ok? Tem mais uma dúvida também. Opa! Você tinha falado sobre a forma short form, né? Isso, short form, contraída. Contraída para he is. Então, a contraída da negativa seria he's not? Como é que contrairia no is também ou não? Boa pergunta. Olha, a forma contraída é uma das maiores dificuldades que os alunos têm, porque é uma coisa que não existe no português. A gente não contrai, não existe uma forma formal, né? Mas não existe uma forma gramatical que é correta de simplificar as palavras. A gente tem no português, como eu falei para vocês, a gente tende a simplificar também, porque fica mais fácil de falar. Então, em vez de você falar você está, a gente fala você tá. Né? O tazinho aí ficou a forma simplificada. No inglês também tem uma simplificação e muitos alunos têm dificuldade. Do verbo to be aqui, pessoal, vou pôr aqui desse lado. Como é que a gente simplifica, tá? Eu vou pegar aqui essa simplificação. Eu posso tanto, nesse caso aqui, pessoal, é bem simples, só existe uma possibilidade. É juntar esses dois aqui, ó. Igual eu falei no começo, ficaria assim, simplesmente assim, ó. I'm not. Essa é a única forma que eu posso simplificar essa frase negativa. Já aqui tem duas formas. Eu posso tanto simplificar o verbo are junto com you, juntar esses dois, ou, vou pôr em caneta azul aqui, ó, eu posso juntar
o verbo to be com o not. Isso vai servir para todos os demais. Lembrando, com exceção dessa aqui, que essa é a única forma simplificada da negativa. Você não consegue juntar o am com not, ok? Então, como é que ficaria aqui? Ó? Eu vou mostrar para vocês. Eu posso ter tanto, ó, juntando o are com you, ficaria aqui, ó. Your, ok? Não é your, é your, ok? Your not. Ou juntar o are com not. Ficaria o quê? Deixaria o you sozinho. You aren't. Oops. You aren't. Tá? Essas são as duas formas que eu posso fazer. Então, pessoal, para todos os demais aqui, ó, que também tem o are, tá vendo? Ó? Vai ser exatamente igual aqui. Então, eu não vou precisar fazer. Então, eu posso juntar we com are, ficaria assim, ó. We're not, ou we aren't, ok? Basicamente é assim que fica. É lógico que eu vou deixar com mais detalhes para vocês no PDF, no nosso material gratuito, ok? Cara, ficou legal o vídeo, né, gente? Oi, vamos, esse foi o verbo to be. Oi, é positivo, é negativo, é question, you are not. Alright, guys.